Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Você está dizendo para mim que você habita o personagem, não o contrário. Não, é o contrário. O personagem me habita. Tá. O personagem é um lado meu. Tá. Nunca a qualquer distância em relação a isso resulta na canastrice, porque você vai chegar a uma ideia de um personagem que você acha que é assim, assim, sabe? Não, são sempre coisas suas. Isso eu aprendi muito com a Ademar Guerra. A verdade é sempre dentro, sabe? Aí eu cheguei lá desesperado para ele, falei assim, Ademar, esse cara é muito esperto, eu sou muito sonso, como é que eu vou fazer para chegar nesse personagem? Ele falou, você não é só, usa a sua esperteza. Aí foi muito bonito isso, porque quando eu fui atrás da minha esperteza, eu percebi que o personagem, no caso, eu estou falando do Vampiro Curitiba, ele se achava esperto, É, ele se achava muito esperto. Então, quando eu comecei a aceitar a minha esperteza, criou uma coisa muito bacana, assim, aquele cara que se acha muito esperto e cai de cara na parede, sabe? E tropeça no primeiro degrau. Era muito você bonito, está é no muito bonito. trabalho, Marcelo? É muito bonito É, esse processo, mas realmente com a Ademar Guerra eu aprendi muito. Verdade, 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 acima de tudo. Aí fui fazer um outro personagem com ele, que também era um guerreiro, um cara lá que matava, não sei o quê. Aí ele começou assim, mas você não tem vontade de matar ninguém? Eu falei, não, mas isso daqui, você não tem vontade de matar isso, você não tem vontade de assassinar isso, esquece as suas convicções religiosas e morais. Você não mataria se alguém fizesse isso assim, assim, assado em você ou na tua família e tal. Aí você vai resgatando aquilo que você tem, aquela faceta que você tem, que coincide com a do personagem. E aí faz um bom trabalho. quando você falou que o personagem habita em você, né? Quando você está no trabalho, mas você está com um trabalho, ou seja, ou na TV, ou no teatro, ou no cinema, mas você está na tua vida comum. Os personagens habitando em você, eles te dão toques, você pensa neles fora do set, fora do estúdio, fora do palco. Muito, muito, Como é que muito. funciona isso, Marcelo? Eu penso como eu tenho inspirações, né? E penso como contribuição para a hora do palco, para a hora da para a hora que chegar a hora da peça, né? A hora do show, né? Ah, Isso eu podia usar, aquilo eu podia usar, aquilo não sei o quê. Agora, eu não acredito muito nesse negócio de personagem modificado
prejudicar a pessoa ficar um pouco sim, porque você começa a viver aquele lado teu que você não dava muita importância. Então, acho que um pouco sim, mas não que te tire do controle. E eu acho isso loucura, né? Até o Stanislavski tem aquele capítulo no livro dele que é Método ou Loucura, né? Eu acho que o ator ele flerta com a loucura, mas pelo amor de Deus ele não pode ser louco, porque às 9 horas da noite ele tem que chorar numa peça, ou ele tem que rir, ou ele tem que ser irônico, mas é tudo assim, é às 9 horas da noite, é naquele horário. E essa é a grande diferença entre o ator e o ser humano comum, porque atuar não é inerente ao ser humano, não é uma propriedade do ator. Qualquer um atua, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer um atua quando está mentindo, quando está querendo parecer uma coisa e outra. Tal. Agora, fazer aquilo que se exige naquele horário, naquele lugar, naquele teatro, isso é que é o profissional. Perfeito. Para Marcelo Pique, por exemplo, é, é preciso fazer tecnicamente ou tecnicamente, mas se emocionar? Você se emociona em cena ou você faz tudo tecnicamente? Não, a técnica é muito importante. A Ah, técnica é muito importante. A técnica é muito importante. E ela é importante para deixar fluir a emoção, tá. entendeu? Ela não é uma coisa que se baste, mas ela é importante para deixar fluir a emoção. E se de repente você não tem técnica, tem uma voz lá, uma voz extremamente aguda, e vai fazer uma coisa dramática e tal, é difícil você fluir, convencer as pessoas de que você está sofrendo. Falando assim, entendeu? Um exemplo tosco, mas dá para Ah, tá. entender, né? Sim. Então, acho que a técnica ela ajuda você a ela ajuda a deixar fluir a emoção que é condizente com a coisa, mas a emoção tem que estar lá. Também só a técnica, né? Fica um ventríloco. Falando ainda dessa coisa de construção, Marcelo, o que é mais difícil para você? Ou mais instigante, ou mais desafiador, enfim. Construir uma personagem que você não conhece, aquela que é completamente distante de você, da tua realidade, de tudo que você conhece, ou aquela que de tão próxima mexe com as próprias feridas. O que é mais difícil fazer? Mais distantes. Mais difícil? Mais distantes. Depende muito da pessoa, mas eu estou muito mais disponível para aquilo que é mais próximo, mesmo que rasgue minhas feridas. É meio catártico quando é próximo, Sim, assim? sim, sim, meio catártico. E se Marcelo, você permitir isso, ah, você é muito viciado. Né? Ao mesmo tempo que você faz um trabalho de uma performance boa, você se beneficia também. e como é que você funciona, Marcelo, para entrar em cena, por exemplo, assim? Não importa o veículo. Você precisa se concentrar antes, você chega antes no teatro, você precisa de concentrar e você precisa depois desconcentrar para sair também, ou sair é mais fácil? Olha, eu preciso me concentrar sim. Eu não sou desses que chegam e oba-oba e já começa a fazer bem. Eu admiro até a gente que é assim. O Tony Ramos, por exemplo, ele é assim, ele brinca, ele está ali falando, que é besteira, de repente, gravando, ele muda completamente. Eu não, eu preciso ter uma certa concentração, acondicionamento, eu diria mais acondicionamento do que concentração. Agora, quando termina também, fica uma coisa ligada em segundo plano. Eu Tá. acho bom. Não precisa me dizer quais, mas eu quero saber se você já se arrependeu de ter aceito algum trabalho e se já se arrependeu de ter recusado algum trabalho. Não acreditar no Ah, trabalho.
já me arrependi muito de ter recusado de fazer com a Fernanda Montenegro, por exemplo, logo que eu vim para o Rio. Eu estava saindo de uma experiência péssima com o Raul Cortez, que é um grande ator, mas uma pessoa muito difícil, e eu estava completamente estressado e não aceitei fazer. Foi, foi péssimo eu não ter podido. E a outra pergunta E ter algum papel que você aceitou e depois se arrependeu de aceitar? teve. Teve uma novela, Não precisa a dizer Tia, qual. Oi? uma novela que eu era amante de um cara, depois o cara morria, aí teve algum problema lá na televisão, eles não podiam mais falar que era amante do cara, aí eu fiquei sem definição. Eu falei, o autor, então é melhor morrer, pô, eu vou ficar representando uma coisa, mas essa coisa não tem informação para o público, fica parecendo que sou eu que estou, sei lá. Aí, que eu sou eu que sou assim, né? E Aí mataram o ele personagem? matar. A Falando morte nisso, quantas vezes você já morreu? inúmeras. Não, não sei te contar. Não sei te No teatro, no contar. cinema e na televisão? É. E gravar cena de morte, gravar. Faz pensar na morte. Você tem medo da morte? Você tem medo da finitude? Como é que é isso? Eu tenho medo da finitude no dia a dia. Eu preciso ficar muito atento a isso, porque eu fico assim, vai acabar, não sei o quê, já passou mais um ano, né? Essas coisas assim me fazem ter muito medo. Agora, na morte mesmo, eu não penso nela. E a morte cênica, nunca me preocupei com isso. Só uma vez que eu estava no caixão e eu estava fantasiado de mulher para poder fugir. E me puseram um anel grande no dedo. Aí, quando fechou a tampa do caixão, o Miguel Falabella se debruçou em cima da tampa para fingir que estava chorando. Aí eu, com a mão assim, aquele anel foi entrando na minha mão. Uma dor insuportável, eu não podia falar nada, tinha que ficar ali fazendo papel de morto. Você quase morreu de dor. Quase morri de dor, quase morri de novo. É, é, escuta, Marcelo, você já fez algum personagem? Já levou para a ficção algum personagem real? Já foi alguém que Levei para. existiu? Alguém que existiu? É. Sim, esse da Dona Beija, ele existiu, era tio da Bárbara Eliodora, Carneiro Ah, de Mendonça, aquela crítica. e é mais responsabilidade para o ator quando faz. Ele era um grande abolicionista da época. E é mais Era uma responsabilidade para o responsabilidade. ator? Sim, era. Eu estava constantemente falando com a Bárbara sobre isso, como é que era, como é que não era, como devia ser. É uma responsabilidade muito grande. E isso daí dá problemas também. Por exemplo, outro dia eu fui ensaiar uma peça que era, mas não era uma peça realista. Era uma caricatura da, como é que chama, do existencialismo, a mulher, meu Deus, olha a cabeça. Do existencialismo, a dama do existencialismo, do feminismo também, Simone de Beauvoir. Ah, Simone sim. de Beauvoir. Muito bom. É. Era uma peça sobre ela, mas não era sobre ela, era uma caricatura dela. E como se ela renascesse, saída do caixão, meio como Machado de Assis fez né, e eu faria um tipo de um fã dela, tal. Aí a atriz que fazia a Simone de Beauvoir começou a entrar numas, Simone de Beauvoir não era assim, Simone de Beauvoir não era assado, Simone de Beauvoir pereré, jamais faria isso. Aí eu falei, olha, é,
Eu sei muito bem quem é Simone de Beauvoir, porque eu não sei se você sabe, eu tenho filosofia, né? Tenho Sim, graduação em a gente vai filosofia, falar disso daqui a pouco. e licenciatura também. Eu falei, eu sei muito bem quem é Simone de Beauvoir. Tem até uma monografia sobre ela e sobre o existencialismo. Agora, o que está aqui no texto não é isso, né? Você tem que ver muito, muito assim o que está sendo contado, qual é a história que está sendo contada. Não ficar cotejando, comparando com a verdade, porque daí Ah, vira outra coisa. Aí não sei nem se é uma coisa biográfica, né? sim. Acabou que não montaram essa peça, mas tem essa questão também. Tem essa questão se o trabalho é biográfico realmente ou se é uma interpretação sobre a vida da pessoa, uma inspiração sobre a vida da pessoa. Até porque sempre é um recorte, né? É sempre uma fase, né? Nunca. Exatamente. É sempre um recorte. E é bom que isso fique bem claro, né?